Samia Buana, Samia Buana. Este é um programa feito pra você. Samia Buana, Samia Buana. Ele é seu amigo pra valer. Doutor Ney Araújo, advogado previdencialista e advogado trabalhista conhecido. O casal está aposentado. Aí um dos dois morre. O outro que ficou vivo tem direito de receber a pensão do que morreu? Houve mudança, Samir, houve mudança. E essa mudança traz um prejuízo grande, certo? Imagine que esse casal fosse aposentado, cada um recebendo R$3.000. Aí dava 6 mil, vivia razoavelmente, né? Se faleceu o marido, não é? Então a mulher ficaria com a pensão de R$3.000, somada com a aposentadoria lá de 3, você já fez a conta aí, dá 6. Não caía o nível de vida, Não é? né? Nesse caso aí, Samir, só vai dar 5. 5. Ela vai perder R$1.000 do valor do benefício que o marido deixou. E essa perda aí até que não está tão grande, porque ela pode ser bem maior, viu, Samir? Essa perda pode ser maior. Bem maior. Se ele tivesse deixado uma pensão de 4 mil, de 5 mil reais, a perda ainda seria bem maior. Agora tem uma coisa que estão me perguntando aqui, é o chamado, eu anotei aqui, auxílio-doença. Foi cortado, né? O auxílio-doença, ele agora seria o chamado auxílio por incapacidade temporária. É a mesma coisa, certo? Mudaram só o nome. Mudaram o nome, não. Só o nome, se fosse Não. só o nome era uma beleza. Porque eu acho que até esse nome, aí até eu concordo, que é auxílio por incapacidade temporária. Temporário, enquanto estiver doente. Eu acho até mais condizente do que o chamado auxílio-doença, certo? Sabe por quê, Samir? O cálculo. Antes... O cálculo só trabalha contra o pequeno. Contra. Nós dissemos, né, Samir, quantas e quantas entrevistas nós fizemos, não é? Você me entrevistou e eu dizia, Samir, essa reforma, infelizmente, ela não foi pensada, ela não foi estudada, ela está saindo só pela mão dos economistas, não foi feito um cálculo atuarial, não está sendo combatido as fraudes, a má administração e tantas outras coisas, e por isso nós vamos ter uma reforma que a gente precisa, mas vai vir uma reforma ruim, como de fato veio, não é? Então a reforma veio pensando somente em fazer com que você contribua mais tempo e que com você tenha um benefício menor. Para você calcular um auxílio-doença, você pegava as contribuições de julho de 94 para cá e eliminava logo 20% das menores, que era para fazer o cálculo em cima das 80% maiores para lhe dar, não é, uma condição melhor. Certo? E ali, então, você fazia o cálculo, achava o valor, aí você tinha a aplicação do fator de 91% do valor que foi encontrado. Certo? Agora não. Agora você precisa de fazer o cálculo em cima das 100% contribuições, o que já diminui. Depois desse cálculo, você terá só 60% e para que você tenha um pouquinho maior, você tem, para cada ano que você contribuiu, você vai ter 2% a mais. Ou seja, enxugou. Tanto é que agora, ainda bem que eu me lembrei, você, se tiver o seu auxílio-doença cortado, cessado, não entre com pedido. Não deve entrar com pedido. Não entre com um novo pedido. Eu ia lhe perguntar isso. Não entre, sabe por quê? Porque se você tinha o benefício com as regras anteriores e vai pedir com um novo agora, aí você vai com as regras atuais. E aí você vai sentir uma diferença grande no valor do seu benefício. Então, procure um profissional, mostre para ele todos os laudos que você tenha, os exames que você foram efetuados por causa da sua doença, certo? Os medicamentos que você toma, o receituário, para ele verificar e entrar com um pedido de restabelecimento. Olha aí, em vez de novo pedido, restabelecimento. O que significa isso? Significa dizer, INSS, eu quero que você restabeleça esse benefício. E aí ele vai ter que restabelecer naquelas condições que você tinha.
Ah, o INSS não faz isso? Vamos para a Justiça. Justiça. O INSS indeferiu esse pedido, cortou esse benefício. Então, eu estou vindo para a Justiça pedir que ele seja restabelecido. Doutor Ney Araújo respondeu bem essa e eu quero que ele responda essa outra. O INSS, com essa reforma, pode reduzir a aposentadoria por invalidez? Sim, pode diminuir? Pode. Sabe por quê? A aposentadoria por invalidez, como ela era. Imagine que você foi fazer esse pedido de aposentadoria por invalidez, chegou lá, foi encontrado um valor, né, aquele cálculo. Pegou as contribuições, eliminou 20%, fez o cálculo, deu quanto? Deu R$4.000, certo? Não importa o número de contribuições que você tenha feito, se tinha uma só, ou se 10 anos de contribuição, ou 20, não interessa. Como é uma aposentadoria por invalidez, é uma coisa inesperada. Então, você tinha um valor de 100% do benefício. Aí, hoje, sabe como é? A aposentadoria por invalidez passou a ser chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos supor que fosse feito esse cálculo e encontrado 4.000, mas você só contribuiu durante 20 anos. Sabe para quanto ia ser o benefício? Não ia ficar em 4.000, ele vinha para R$2.400. Olha aí, Samir, uma perda de 40%. Olha que diferença. Olha que diferença. Para você ter esse benefício de R$4.000, você teria que ter contribuído 40 anos. Olha, Samir, quem se aposenta por invalidez, por motivo de doença, é porque é uma pessoa que não tem essa saúde boa, né? Ou seja, ele foi considerado incapacitado para o trabalho, certo? E como é que você pode ter uma diminuição tão grande no padrão de vida dessa pessoa? É bronca. É bronca. Ele só vai ter o 100% no caso se for um acidente. Ele teve um acidente de trabalho, por exemplo, né? Ficou incapacitado. Às vezes acontece. A pessoa, até no primeiro dia de trabalho, como eu já vi situações dessas, bota a pessoa para fazer uma atividade lá na indústria, que ele não tem um conhecimento, aí de repente é engolido lá pela máquina, de repente a esteira que cortou ali, e ele fica incapacitado para o trabalho. Só nesses casos é que essa aposentadoria vai ser de 100%. O doutor Ney Araújo, o vigilante, depois dessa reforma previdenciária, o vigilante ainda pode adquirir a aposentadoria especial? Pode, com muita dificuldade, com muita dificuldade. Quem tem trabalho especial, antes da reforma, pode converter esse tempo especial em tempo comum, para se desejar, para obter sua aposentadoria. Depois da reforma, Samir, é exigido que ele tenha no mínimo 25 anos de contribuição. Só que o cálculo também vai ser dessa forma, não é? Porque ele tinha, antes da reforma, ele trabalhou 25 anos como vigilante. Muito bem. Vai pedir a aposentadoria? Qual a idade dele? Não interessa a idade. Ele tem direito a 100%. Por quê? Porque ele trabalhou numa atividade de risco. É uma pessoa que durante 25 anos, a qualquer momento, ele poderia ter perdido a vida. Exatamente. É uma situação especialíssima. Não é que muita gente não teria coragem de desenvolver uma atividade que expõe em risco a sua vida. Então, ele tinha 100% desse benefício também. Não tinha aplicação de fator previdenciário, não importava a idade, não importava nada. Agora não. Agora vai para aquela regra geral de 60%, se for somente 20 anos de contribuição, e vai subindo 2% a cada ano, certo? E mais, agora também passa a ser exigido a idade, porque ele tem que atingir os 60 anos de idade, certo? E tem que fazer aquela pontuação de 86 pontos, com no mínimo 25 anos de contribuição, e, no caso, seriam 61 anos de idade. O programa Café com Samir está tirando dúvidas hoje sobre a reforma da Previdência. E as perguntas chegaram e eu estou passando aqui para o especialista, doutor Ney Araújo, que tem uma equipe de advogados que o ajudam
a revisão da vida toda. Não tem esse lance? A revisão da vida toda? Tem esse lance. A pessoa apelando para essa revisão pode obter um aumento na aposentadoria, doutor Ney? Pode. Esse aumento pode ser de 1%, 2%, como pode ultrapassar até 50%. É mesmo? É. Agora... Revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Vamos entender o que é ela. Primeiro, se você já está aposentado há mais de 10 anos, você então... Não pode mais. Não pode mais pedir essa revisão. Segundo ponto, esta revisão serve para aquelas pessoas que tiveram as maiores contribuições antes de julho de 94. Vamos dar um exemplo? A categoria dos bancários. A categoria dos bancários teve uma dispensa maciça no início da década de 90. E eles não conseguiram, pelo menos a maioria, a grande maioria, não conseguiram uma recolocação que desse para eles manter aquele padrão, sabe? Então, eles foram tremendamente prejudicados. Então, está aí a oportunidade de pedir essa revisão da vida toda. Agora, só uma pergunta que está no finalzinho do Café com o Samir, com o advogado Ney Araújo. Doutor Ney, o salário maternidade, pediram agora para fazer essa pergunta, pode ser pago para homens? Pode, né? Parece estranho, né, Samir? Meu salário maternidade para homem. A luz é mulher. Homem está parindo, não é? Ele pode pedir. Pode. Por exemplo, imagine que o homem e a mulher sejam empregados. Não é? A mulher teve lá o filho, mas infelizmente ela perdeu a vida. E ainda está no período de gozo do salário maternidade dela. Então, o marido pode passar a receber. Ou imagine que aí a união, não é, do mesmo sexo, não é, dois homens, por exemplo, não é, estão numa união, resolvem adotar uma criança. Então, um deles poderá perceber o chamado salário maternidade. Doutor Ney Araújo, muito obrigado pelos esclarecimentos, sucesso cada vez maior do seu trabalho de advogado trabalhista e previdenciário. Mais uma vez, sucesso no Blocalhau, dia 26, saindo lá do Recife Antigo, na Rua da Moeda, de meio-dia e 5 da tarde, música, comida, muitos artistas e um carnaval que se encerra para muita gente de uma forma gloriosa e alegre, né? Alegre e familiar também, não é? Bem familiar. Eu que agradeço a oportunidade, Samir, de estar sempre com você, esse grande profissional, esse profissional que orgulha o Brasil, que serve de referência aí por todo o país. Um prazer imenso sempre estar com você. Muito obrigado. E vocês, telespectadores, nós ainda temos muito que conversar, viu? Muito. Mas aqui é uma parceria... O senhor vai voltar. Aqui é uma parceria antiquíssima. Gente, muito obrigado. Até o próximo Café com o Samir, sempre com convidados bons para você, falando para o mundo todo, não é? E uma ternuria para encerrar o programa para você. Me recomende, por favor. Samir